Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, o verso 32. Apenas uma frase e vamos estudar esse texto. Abra a Bíblia, pega a Bíblia, a palavra de Deus. Se você está em casa, pegue a Bíblia. Hoje nós vamos terminar o sermão que eu comecei sobre Sodoma. Ah, pastor, por que não prega um sermão hoje sobre as mães? Eu vou falar de uma péssima mãe. E por que isso está na Bíblia? Isso nós vamos aprender. Lucas 17, o verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, vamos refletir sobre o fruto do ventre dessa mulher, cujo nome não conhecemos, mas a história, a triste história da sua escolha e o final, que deve nos ensinar de uma forma muito poderosa o que Deus espera de uma mulher, de uma mãe, de uma filha do céu. Abençoa o estudo da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar por que a Bíblia fala de coisas negativas de uma forma explícita, plena, expõe assim o pecado, os erros e as falhas dos seus filhos e filhas? Por que Deus faz isso? Deus faz isso com dois objetivos. Primeiro objetivo, o que é verdade é verdade. Deus não esconde a verdade nua e crua da natureza humana para mostrar a malignidade do pecado e seus resultados. Mas também Deus faz isso, irmãos, com motivo maior. É não apenas mostrar onde o homem caiu, mas onde ele pode encontrar força para vencer pela graça de Jesus. Aonde ele pode ir pelo caminho, se ele escolheu pelo caminho errado, mas até onde ele tem a oportunidade de voltar do caminho errado. E a história da mulher de Ló mostra todo o esforço da graça, da misericórdia, da bondade de Deus para salvar um filho e uma filha erráticos. Uma filha errática ou um filho errático. Até onde Deus vai, onde Deus faz um esforço para dizer, você escolheu esse caminho, volta. Então nós pregamos sobre o clamor de Sodoma, que subiu até o céu. É o mesmo clamor dos pré-diluvianos, na pessoa de Noé. Deus é obrigado, irmãos, no seu amor, na sua graça, de salvar uma semente. E por amor a Abraão e a Ló, que era um homem fiel, apesar da escolha errada que fez, escolhendo as vantagens temporais em detrimento das vantagens espirituais, Deus, por amor a Ló, tentou salvar sua casa e não conseguiu. Se a gente puder julgar, no nosso julgamento humano, provavelmente só Ló se salvou, ninguém mais da sua família. E a culpada de toda essa perdição foi a esposa, a mãe das filhas e dos filhos, e provavelmente tenha tido netos. Agora, irmãos, guarda, além dessas duas coisas, Deus revela a verdade para mostrar a malignidade do pecado, e Deus mostra como o homem pode vencer apesar de ter feito escolhas erradas. Os nossos primeiros pais, nossa primeira mãe, Eva, significa vida, mãe de todos, ela fez uma escolha errada. Todavia, Eva se arrependeu profunda e fielmente, e Eva estará no céu. A nossa primeira mãe errou. Agora, uma outra coisa, um outro aspecto muito importante. Aprenda isso. A Bíblia nos ensina por semelhança, pelo exemplo. Mas a Bíblia também nos ensina por dessemelhança, por contraste. A Bíblia ensina o modelo do que fazer, mas também do que não fazer. Então, as histórias negativas da Bíblia são para nós aprendermos por o que não fazer. Quais foram os resultados daquela escolha? Então, não vou por esse caminho. A Bíblia já fala da história de Sara, fiel a Abraão, mas já fala da mulher de Ló. Então, não vou seguir o caminho da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pregue sobre Maria Madalena Graça, mas também, pela dessemelhança, pelo contraste, fale também dessa outra mulher. Vamos para Gênesis 19, abra a Bíblia e deixa aberta lá. Gênesis 19, os frutos de Sodoma. Qual foi o fruto dessa mãe? Qual foi o fruto da vida dessa mulher?
o que ela deixou como legado. Isso, apesar de ser um ensino por contraste, por semelhança, nos ensina muita coisa. Vamos lá, algumas lições. Jó 19, o verso 12 até o verso 22. Leia comigo. Irmãos, a simples leitura da palavra de Deus. Um pastor, quando vai preparar um sermão, normalmente ele lê o que se chama de perícope, a separação do texto, aquela parte do texto. Um pastor, para entender bem, ele precisa ler pelo menos 6 a 7 vezes aquele texto. Normalmente eu leio 10 vezes o mesmo texto que eu vou pregar. A só leitura já te traz muitas ideias. O verso 12 até o verso 22 diz assim, capítulo 19 de Gênesis. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, tantos quantos tens na cidade, os faze sair deste lugar. Irmãos, os anjos sabiam que lá haviam genros, filhos e filhas. Ló e a sua esposa não tinham só 2 filhas, jovens, virgens, talvez adolescentes que saíram com eles. Não, eles tinham uma família, provavelmente tinham netos e netas, genros, filhos e filhas, todavia eram filhos de Sodoma. Verso 13, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. Foi o tema do domingo passado, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam também para casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Achavam, porém, que ele gracejava com eles. Bom, tem pessoas que não estão nem aí para as advertências, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente qual foi o grande problema da esposa de Ló, da mulher de Ló. Ela desprezou a misericórdia de Deus. Ela desprezou o amor, a graça de Deus. Irmãos, as pessoas não vão se perder porque escolheram o caminho mau, mas porque rejeitaram o bem. A escolha do mal é uma consequência da rejeição do bem. As pessoas atrairão sobre si o juízo de Deus, não porque quiseram, mas porque rejeitaram a graça oferecida. Tudo começa com a rejeição da graça de Deus, e esse foi o problema dessa mulher. A sua família fala: isso aí é piada. E o mundo está assim, não está nem aí com a graça de Deus. Derrama esse período de graça que está para encerrar, as pessoas não estão nem aí. Na sua maior parte. Ao amanhecer, apertaram os anjos, diz o verso 15, com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Irmãos, os anjos ficaram ali, aí que mostra a longanimidade de Deus, o esforço de Deus, o trabalho que o céu faz. Queridos, o trabalho que o céu faz para salvar você e a mim. Deus está num esforço final. Verso 16, como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Irmão, se você estudar isso aqui profundamente, vou falar numa linguagem assim bem conhecida, os anjos tiveram que arrancar Ló à força, porque viram que se não arrancasse Ló dali, provavelmente ele não sairia. Ló não saiu voluntariamente, muito menos a sua esposa e as filhas. Por quê? Porque elas amavam o conforto da cidade. Sodoma não era, irmãos, apesar de extremamente ímpia, era uma cidade pujante. Quando você lê sobre Sodoma, era uma cidade pujante, próspera, rica, enfeitada. Era um negócio assim suntuoso, maravilhoso, gostoso de viver ali, apesar do pecado. As pessoas viviam num extremo conforto. Era uma delícia a cidade de Sodoma, do ponto de vista humano e carnal. E a Bíblia diz: o Senhor foi misericordioso, e os homens pegaram pela mão. Imagina essa situação, irmãos, os anjos pegando, vamos embora daqui, arrastando, bom sentido, não no sentido literal, mas assim, forçando, saindo dali. Havendo-os levado para fora, disse um deles:
Livra-te por tua vida e não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte. Primeira lição. Irmãos, quando você estuda essa expressão monte, montanha na Bíblia, significa refugia-te, esconde. Deviam buscar refúgio num monte, segundo a vontade de Deus. Fuja para o monte. Eleva os meus olhos para os montes, é um símbolo de Cristo, refugia-te. Irmãos, foge para a montanha, busca refúgio na confiança da palavra de Deus. E é muito claro, a Bíblia diz, Jesus é o meu refúgio, a minha rocha, onde eu me escondo. Isso é muito frequente nos Salmos, buscar refúgio no Senhor. Muitas vezes, parte do povo de Deus se escondiam nas montanhas, nas cavernas. Se você for nos campos de Belém, onde Davi guardava as ovelhas, lá existem cavernas subterrâneas, onde provavelmente Davi colocava o seu rebanho para baixo, numa caverna subterrânea, não numa caverna para cima, para baixo. E ali ele colocava alguma coisa para proteger as ovelhas dos lobos, dos animais selvagens. Davi viveu por cerca de 10 a 15 anos, não sabemos exatamente o período, mas cerca de 10 a 15 anos, escondido em montanhas, em cavernas, com 600 homens, depois mais, ele se escondia no Senhor. Porque ela descobriu uma caverna, fechar e botar fogo ali. Mas Davi lembrava que a caverna é um lugar de refúgio. E ele fez das montanhas, das rochas, das cavernas, um símbolo de Cristo. Ah, irmãos queridos, bem-aventurada é a mãe, a esposa e mulher, que ensina os seus filhos a buscar refúgio no Senhor. O Senhor é a nossa montanha, o Senhor é o nosso refúgio. Verso 18, assim não, Senhor meu, respondeu Ló. Eis que o teu servo achou graça, mercê e misericórdia diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando a minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eu não entendo isso aqui. Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é gracioso assim, vai para o monte. Vai para a montanha, se refugia lá. Não. Irmãos, quem é você? Quem somos nós? Para nos opormos à palavra de Deus. Um anjo do Senhor ali. Ló sabia que eram enviados do céu. Se Deus te manda para lá, vá. Se Deus te mandou para Sarepta, para uma via te sustentar, vá. Se Deus mandou para o Ribeiro de Querite, porque um corvo vai te sustentar com um hambúrguer do céu, vá. Se Deus te mandou para uma montanha, vá. Há um pensamento que eu usava muito no passado, diz assim: a graça de Deus jamais te levará para um lugar, aliás, a vontade de Deus jamais te levará para um lugar onde a graça de Deus não vai te cuidar, te proteger. Se é a vontade de Deus, vá, porque Deus vai cuidar de você. O dia que eu entendi que Deus falou assim, você vai ser pastor na Igreja Central de Americana, é para cá que eu vim, e Deus nos abençoou e vai continuar nos abençoando aqui. É aqui que Deus mandou, pronto. Não importa o lugar. E aí o Ló, não, Senhor, eu não quero ir para o monte, eu quero ir para Zoar. Irmãos, não duvide do que Deus fará por você hoje e no amanhã. Olha o que Ele já fez hoje, o que está fazendo por você. Não pode esquecer, se Deus está dizendo assim, aquele é o lugar que você deve ir, vá, obedeça. Se você for para um lugar onde Deus não escolheu, Deus não vai te abençoar. Deus não vai te abençoar. Eis aí verso 20, eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir e é pequena, permita que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, a palavra pequena aqui é bela. Ou Zoar, Zoar significa pequena no original. Mas é a cidade de Bela, é uma cidadezinha que já existia lá. Mais tarde veio chamar Zoar, pequena, é a mesma coisa. Bela e Zoar é a mesma cidade. E a Bíblia diz, ali viverá a minha alma. Então Deus, na sua misericórdia, através do anjo, disse, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Verso 22, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso chamou Zoar, pequena, que é o nome da cidade, em Gênesis 14, verso 2, identifica como Bela. Sabe onde é que está a cidade de Zoar hoje, irmãos? Se você souber, te dou um presente no final. Sabe onde é que está Zoar hoje? Lá nesse lugar existe
um mar que não sobrevive nada, chamado Mar Morto. E você entra lá e você boia, porque a quantidade de sal é enorme. Você pode flutuar. E a gente flutua. Ali no Sevilla tem uma pequena piscina de lona com a densidade de sal. Um dos tratamentos é você flutuar por 40 minutos, onde você fica num estado de anestesia, você dorme, quando você acorda, tua mente teve um reset. É um tratamento muito, muito bom. Lá é a mesma coisa. Sabe onde é que está Zoar? Sabe onde é que está Bela? Está debaixo das águas do Mar Morto. Debaixo das águas do Mar Morto. Mas morta, porque lá também ela foi destruída. Se Deus falou, vou destruir Bela, vou destruir Zoar, que é a mesma coisa. Um dia que lá vai ter água por cima, está embaixo de um mar salgado. Mais do que morta. Por que você quer se refugiar num lugar morto? Então as lições da mulher de Ló são por contraste, por dessemelhança. Verso 23, irmãos, até o verso 29. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina. Isso aconteceu em está registrado no momento, mas aconteceu depois que Ló saiu dali. E todos os moradores das cidades e o que nela nascia na terra, e a mulher de Ló olhou para trás. Irmãos, agora uma lição aqui muito dura, mas muito verdadeira. A gente olha para as palavras de Jesus e às vezes esquece de ver que são repetições. Não olhes para trás. Em outras palavras, ele disse: aquele que não deixar pai ou mãe, filho ou filha, por amor de mim, não é digno de mim. O teu laço espiritual com Cristo deve ser maior do que os teus laços carnais, sanguíneos ou consanguíneos aqui na terra. Quando a mulher de Ló olhou para trás, haviam duas coisas no seu coração: o amor natural pelos filhos e filhas, provavelmente netos e netas, e o amor às coisas materiais, porque Ló era rico e saiu com a trouxa nas costas. Amor aos bens materiais, amor a este mundo e amor natural. O amor espiritual a Jesus deve suplantar o nosso amor natural. Se o meu filho e a minha filha não querem ir para o céu, Deus vai apagar da memória o dia que eu tive esse filho e essa filha. Se o meu pai ou a minha mãe não forem para o céu, Deus vai apagar da memória que eu tive pai e mãe. A salvação é pessoal, a responsabilidade é pessoal, por mais duro que seja. Eu já preguei aqui. Jesus colocou Deus, o Pai, acima. E a sua mãe e os seus irmãos e as irmãs tiveram que ver em Cristo um Salvador, não um irmão natural. Posto que ele não tinha relação humana no que diz respeito ao aspecto ao sexo masculino. Eu já contei isso aqui, eu gosto dessa história. Houve um evento para homens, só homens. Um evento assim bem machista, onde o homem estava sendo muito exaltado, mas por alguma razão convidaram uma mulher para dar uma palestra para os homens. E a mulher chegou no ambiente, uma grande palestrante, e essa é uma história verdadeira, eu não lembro dos detalhes e nomes. Ela chegou naquele ambiente e viu que o homem estava sendo extremamente exaltado e a mulherada colocada num lugar que não devia, porque a mulher deve ser o cabeça. Diz respeito à vida espiritual, eu sou o cabeça é o servo. Tem um sermão meu na internet, um dia eu vou repetir aqui na igreja, um modelo bíblico de relacionamento conjugal. A mulher está acima do homem. O homem não entende isso. A mulher tem muito mais valor diante de Deus do que o homem. Até pelo papel que ela exerce como mãe. O homem é colocado como servo da mulher. E então essa senhora chegou e viu que aquele ambiente, e apresentaram ela de uma forma, colocando ela num nível mais abaixo. Ela falou assim: irmãos, eu quero lembrar-vos de uma coisa, eu gosto disso. No ventre de Maria havia um homem, primeiro menino, gerado pelo Espírito Santo. Qual foi a participação do homem? Ela falou: nenhuma. O Redentor do mundo nasceu de uma mulher, e o homem não teve nada a ver com isso. Interessante, né? Então, irmãos, a lição que eu quero tirar aqui é a seguinte:
Jesus disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir as cidades adjacentes. Isso aqui vai virar um campo de fogo e enxofre. Vida jamais existirá aqui nesse lugar, como não existe. Lógico, tem os resorts do Mar Morto, que é uma coisa fora da curva. Eu vou destruir o mundo pelo dilúvio. Irmãos, tão certo é isso, como aconteceu, as 7 últimas pragas cairão sobre esse mundo ímpio. E quem tiver o coração da mulher de Ló não escapará. Eu quero ler 2 textos com vocês. Salmos 11, verso 6 e verso 7. Estamos indo para o final. Abra a palavra de Deus lá. Salmos 11, verso 6 e o verso 7. Guarda isso no coração. Já coloca a tua mão lá em Apocalipse 16, verso 1. Salmos 11, 6 e 7, Apocalipse 16, 1. Salmo 11, verso 6 e 7 diz assim: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Isso aqui é uma promessa, irmãos, de um juízo futuro. Apocalipse 16, 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira, ou seja, da cólera de Deus. Esta profecia está pendente sobre a humanidade. Assim como havia uma pendência a ser cumprida sobre Sodoma, Gomorra e as demais cidades ao redor, assim como havia uma pendência a ser cumprida sobre o mundo pré-diluviano, há uma pendência, irmãos. Como aconteceu com Jerusalém no ano 70, havia uma pendência a ser resolvida. Há uma pendência a ser resolvida sobre este mundo. Os juízos de Deus cairão. E nós não devemos olhar para este mundo. O verso 30 de Gênesis 19 em diante, 30 até o 38, a última leitura. Gênesis 19, 30 a 38. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receava permanecer em Zoar. Ué, por que foi para lá? Deus não mandou ele para lá. Aí ele vê que errou, e então ele vai para o monte, se enfia numa caverna, ele e as 2 filhas. Aí vem o fruto de Sodoma. Então a primogênita disse à mais nova: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Mentira! Havia um tio chamado Abraão. Havia uma raça que morava nas montanhas, no deserto, e vivia uma vida espiritual. E eles tinham laços familiares. Por que não procurar a família de Abraão? Por que Ló não correu ao invés de Zoar para a montanha? Porque ele não foi à procura de Abraão? Porque não orou a Deus para que Abraão mandasse o exército para resgatá-lo e as suas filhas tivessem uma linhagem abraâmica? Vem, façamos-no beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois era beber vinho, seu pai, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Incesto. Prática sodomita que o mundo hoje começa a aceitar e trabalhar para que vire lei. Eu fico impressionado, irmãos. A sodomia está virando lei. De novo, verso 35, pois deram aquela noite, a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. Que tragédia. Parece tão normal, né? A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, que é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon, os amonitas, até o dia de hoje. Irmãos, a Bíblia diz: não deixe-se absorver pela cultura, não aceite a cultura, não absorva a cultura. Vamos ler esse texto, Romanos 12, 1 e 2, texto preferido da minha esposa.
Romanos 12, 1 e 2. Vejam, irmãos, qual é o clamor aqui. Qual é o clamor aqui? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Vejam, irmãos, como a graça e a misericórdia de Deus estão à frente. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não vos amoldeis com este mundo, com esse século, com essa cultura sodomita, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não aceite, não absorva a cultura atual. Ah, é normal. Não é normal. Todo mundo faz. Não importa se todo mundo faz. O que é certo, o que é errado, é errado. Irmãos, a última lição. Quais foram os frutos do ventre de uma mente sodomita, ou de mentes sodomitas, que absorveram a cultura? 2 Crônicas 20, verso 1, o último texto. Segundo livro das Crônicas, verso 20 e o verso 21. O fruto de Sodoma. Quais foram os frutos de Sodoma? Quais foram os frutos do incesto defendido por Sodoma atual? Acharam lá 2 Crônicas 21 e 2? Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas descendentes de Ló, e os filhos de Amon, os amonitas, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá, rei de Judá, em Jerusalém. Irmãos, os frutos de Sodoma foram e são os inimigos dos filhos de Deus. Diz para mim hoje, fala para mim uma parte do mundo, da Ásia, do Oriente Médio, Oriente Maior ou Menor. Fala para mim onde estão os amonitas e moabitas hoje. Não existem. Não tem nenhuma tribo. Não tem nenhuma descendência. Porque o salário do pecado é a... Você vai encontrar várias tribos, algumas tribos da Bíblia, inclusive os Rubenitas. Você sabe quem são os Rubenitas hoje? São os ciganos. Os ciganos são descendentes dos Rubenitas. Interessante, é uma história bem... Existem vários países, como você vê lá, o Iraque, lá era a Babilônia, lá era a Mesopotâmia. Mas quando você olha amonitas e moabitas, extintos. Os frutos de Sodoma levam à morte. Não tem herança. Os frutos de Sodoma é inimizade com os filhos de Deus, mesmo que tenha parentesco sanguíneo. É o fruto. O que ficou da vida de Ló, da história de Ló, nações inimigas, que lutaram contra os seus próprios parentes, os descendentes de Abraão, no período do rei Josafá, em Jerusalém, Judá. Qual é o fruto do pecado? Inimizade, porfia. Inimigos figadais, ou seja, das entranhas do fígado. Inimigos ferrenhos do povo de Deus. Esse é o fruto. Ou seja, aquilo que o homem semear, ele ceifará. Irmãos, como eu falei no início, hoje é o dia das mães, né? Um sermão mais bonito, de eu pregar sobre Maria, mãe de Jesus, né? Mas, como eu falei, às vezes a gente tem que aprender nesse período, por dessemelhança. O que o mundo está fazendo, nós não devemos fazer. O que Deus mandou a gente fazer, a gente faz. E aí você vê os frutos da vida de Sara, que não foi uma mulher perfeita. Aí você vê, apesar do erro dela com Agar, você vê o filho, mas você vê Isaac. Quando desobedeceu Jesus, cria uma descendência complicada de Ismael, os ismaelitas, inimigos também do povo de Deus. Mas quando Sara obedece Jesus, espera em Jesus, a idosa, vem Isaac. De Isaac vem toda a família judaica. E apesar de todos os problemas, dessa linhagem nasce o Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, uma mulher que obedece o Senhor é capaz de ser usada por Deus para que do seu ventre, mais tarde, no tempo certo, nasça o Redentor do mundo. Maria, do ventre mais abençoado. Imagina. Nunca entendeu isso, nunca entendeu. Não sei se um dia vai entender no céu. O seu ventre portou o Salvador. O mistério da encarnação, o mistério da piedade. Que Deus abençoe você, mãe. Deus abençoe você. Aprenda por dessemelhança e por contraste. Siga o exemplo de Sara e Maria e não o exemplo da mulher de Ló. Que o Senhor nos abençoe. Temos uma semana muito abençoada, mas sempre na presença de Jesus. Amém. Não tem no final? Ministério do Louvor, come here. Pessoal, os meninos cantaram, as crianças cantaram em inglês aqui. Eu não entendi muita coisa, mas foi bonito. Foi muito lindo. Muito lindo. Deus abençoe. Senti saudades do meu lar, orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, abrirei aí te buscar. Amor real, a um rio de paz, a um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu o sol da fé em mim nasceu, e quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, a um rio de paz, a um céu que Deus chamou de lar. Louvado seja Deus. Obrigado, Ministério do Louvor. Irmãos, o pastor cometeu um pecado. Não é rubenitas, são recabitas. Recabitas, tá bom? Se você quiser um dia podemos pregar sobre essa tribo, né? A tribo dos recabitas, que tem a ver com Moisés e seu sogro lá. Então não é rubenitas, é recabitas. Uma tribo que se demonstrou fiel e leal a Deus no tempo certo. É um estudo bacana sobre essa tribo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque os jovens e as crianças nessa noite exaltaram o nome de Jesus Cristo, exemplificando aqui o amor das mães. Que cada mãe seja uma mãe de Israel,
A exemplo de Sara, Maria e tantas outras, como Joquebede e Ana, conduzindo seus filhos a Jesus e de Jesus para a eternidade. Queremos ter uma semana perto de Ti, Pai, que o Espírito Santo nos envolva nas asas da graça, da misericórdia e do chamado, jungidos aos pés do Senhor Jesus Cristo, e que nós sejamos contados entre aqueles que servem o Senhor e não contra aqueles que se opõem às Tuas ordens, e que o fruto da nossa vida seja para a glória do Teu nome e a salvação de pessoas. Em nome de Jesus, amém.